A Bíblia é uma fonte inesgotável de histórias inspiradoras de fé e superação, que nos conectam a Deus e nos fortalecem diante das adversidades. No entanto, também encontramos passagens que nos confrontam com a realidade dolorosa da vida, mostrando que até os mais fiéis servos enfrentam momentos difíceis. Há uma história no Antigo Testamento que, para muitos, é a mais perturbadora de toda a Bíblia, e talvez não deva ser compartilhada com todos nós, devido ao seu conteúdo angustiante. Essa passagem, encontrada nos capítulos 19 do livro de Juízes, aborda eventos perturbadores que podem desencadear gatilhos emocionais e reacender traumas passados em algumas pessoas. No entanto, apesar de sua natureza aterrorizante, essa história contém lições cruciais que merecem nossa atenção, especialmente se desejamos evitar os mesmos erros cometidos pelo povo de Israel. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo do vídeo e ao lado dele você encontrará um sininho. Certifique-se também de ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos que eu postar. O capítulo 19 de Juízes desvela uma narrativa fascinante e perturbadora que nos transporta para os meandros sombrios da sociedade israelita antiga. Na época descrita, quando não havia um rei em Israel, a sociedade estava mergulhada em um período de desordem e falta de liderança centralizada. Foi durante esse tempo turbulento que um homem levita, membro da tribo de Levi, estava viajando pelos lados da montanha de Efraim. Ele não apenas representava uma casta sacerdotal, mas também carregava consigo as tradições e a autoridade religiosa da época. Nessa jornada, ele encontrou uma mulher concubina em Belém de Judá e decidiu tomá-la para si. Este ato pode ser visto como uma manifestação da falta de orientação moral e espiritual na sociedade israelita naquele momento. A ausência de um rei para guiar e governar o povo deixou um vácuo de autoridade e responsabilidade, levando alguns indivíduos a agir de acordo com seus próprios desejos e impulsos. A escolha de uma concubina, uma prática comum naquela época, reflete não apenas a instabilidade social, mas também uma falta de respeito pelos direitos e dignidade das mulheres. Esses eventos iniciais estabelecem o cenário para a narrativa subsequente, destacando os desafios e conflitos enfrentados pelo povo de Israel durante esse período de anarquia e incerteza. Essa passagem bíblica retrata um período turbulento na história de Israel, marcado pela ausência de um rei e pela consequente falta de liderança e ordem. Nesse cenário de incerteza política e moral, somos apresentados a um homem levita, cuja jornada pelas montanhas de Efraim o leva a encontrar uma mulher de Belém de Judá com quem estabelece uma relação como concubina. No entanto, o conto rapidamente se torna uma saga de traição e busca pela verdade quando a concubina o abandona e retorna à casa de seu pai. O homem, determinado a recuperar seu relacionamento, parte em sua busca, acompanhado por seu servo e animais. O encontro com o pai da mulher traz um breve momento de alegria, mas também revela uma série de dilemas morais e emocionais. O sogro, desejando prolongar a estadia do genro, oferece hospitalidade e conforto, desencadeando uma série de insistências para que permaneçam mais tempo. As complexidades das relações familiares e os conflitos internos do homem levita são explorados ao longo desses dias de hesitação e reflexão, culminando em uma decisão que moldará seu destino e o da concubina. Ao se aproximarem de Jebus, modernamente conhecida como Jerusalém, o homem recusa a sugestão de passar a noite na cidade e decide seguir adiante. A decisão é impulsionada por seu desejo de encontrar um local entre os filhos de Israel para passar a noite. Seu servo sugere que se hospedem em Jebus, mas o homem insiste em continuar até Gibeá, uma cidade israelita. Quando chegam perto de Gibeá, o sol já está se pondo, e a falta de um local para passar a noite se torna uma preocupação iminente. O homem e sua concubina decidem adentrar Gibeá, na esperança de encontrar hospitalidade. No entanto, ao entrar na cidade, percebem que ninguém os convida para dentro de suas casas. Assim, acabam sentados na praça da cidade, desamparados e sem abrigo. É nesse momento de desamparo que um homem idoso que retornava do campo se aproxima.
Ele é da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá, onde residiam os filhos de Benjamim. Ele gentilmente se oferece para hospedá-los em sua casa, manifestando uma generosidade que contrasta com a indiferença dos habitantes locais. Ao perceber a situação difícil do viajante, o velho se compadece e oferece seu lar como refúgio para a noite. O gesto do homem idoso revela não apenas sua generosidade, mas também valores fundamentais de hospitalidade e solidariedade presentes na sociedade da época. Ele acolhe o estrangeiro em sua casa, oferecendo-lhe comida, abrigo e cuidado para seus animais. Sua atitude demonstra a importância de ajudar o próximo em momentos de necessidade, independentemente de sua origem ou status social. Os homens da cidade, descritos como filhos de Belial, cercam a casa onde o homem levita e sua concubina estão hospedados. Eles demandam que o homem seja entregue para que possam abusar dele. O senhor da casa, tentando proteger seu hóspede, oferece suas próprias filhas em vez do homem, demonstrando um desespero diante da situação. No entanto, os homens recusam a oferta e insistem em sua busca por violência. O senhor, então, cede à pressão e entrega a concubina para eles. O que se segue é um ato hediondo de abuso sexual, perpetrado pelos homens da cidade contra a mulher. Essa passagem retrata a terrível falta de respeito pela dignidade humana e a brutalidade que pode surgir quando o mal é permitido prosperar. O relato também destaca a vulnerabilidade das mulheres na sociedade da época, sujeitas a serem usadas e descartadas conforme a vontade dos homens. A cena termina com a concubina deixada à porta da casa, abandonada e traumatizada pelo horror que sofreu durante a noite. Essa narrativa sombria serve como um lembrete das profundezas da depravação humana e da necessidade de lutar contra a injustiça e a crueldade em todas as suas formas. Neste momento doloroso, ao abrir as portas de sua casa ao amanhecer, o senhor se depara com a cena devastadora. Sua concubina, a quem ele deveria proteger e cuidar, jaz inerte à entrada com as mãos sobre o limiar. O coração dele se aperta em desespero e angústia ao perceber a tragédia que se abateu sobre ela. Com lágrimas nos olhos, ele tenta em vão despertá-la, mas não recebe resposta, apenas um silêncio doloroso que ecoa pela sua alma dilacerada. Então, num gesto de desespero e impotência diante da crueldade do mundo, ele a coloca sobre o jumento, como se fosse apenas um fardo sem vida, e parte para seu destino, levando consigo o peso insuportável do luto e da culpa. Neste momento crucial, uma comoção profunda varre toda a nação de Israel, unindo-os em indignação diante do horrível acontecimento em Gibeá. Desde o norte, em Dan, até o sul, em Berseba, e além, até a região de Gileade, o povo se reúne em Mispa, convocado pelo Senhor. 400.000 homens, representantes de todas as tribos, se erguem diante de Deus, prontos para a batalha, empunhando suas espadas em busca de justiça. A notícia chega aos ouvidos dos benjamitas, que ficam alarmados com a seriedade da situação. Os filhos de Israel, profundamente perturbados, exigem uma explicação para a terrível maldade que assolou Gibeá. O homem levita, em sua dor e angústia, relata o horror que enfrentou, testemunhando a brutalidade dos cidadãos de Gibeá que resultou na morte de sua concubina. Diante da congregação, ele compartilha o terrível destino que teve que dar à mulher amada, revelando a extensão do mal perpetrado. O povo, agora unido em sua determinação por justiça, decide agir contra Gibeá, planejando punir a cidade por sua atrocidade através de um julgamento coletivo. Todos se comprometem a permanecer juntos, resolutos em sua missão de fazer justiça prevalecer. Assim, reunidos como um só, os homens de Israel se preparam para confrontar a cidade culpada e restaurar a ordem e a moralidade na terra prometida. Ao chegar em sua casa, a dor o consome, transformando-se em uma fúria sombria e avassaladora. Tomado por um desespero indescritível, ele agarra um cutelo e, em um ato de desespero e insanidade, despedaça o corpo de sua amada concubina, dividindo-a em 12 partes. Cada golpe é um grito de dor e desespero, uma tentativa desesperada de lidar com a perda insuportável. E então, envia os pedaços mutilados do corpo dela para todos os cantos de Israel,
como uma cruel mensagem de desespero e desesperança. O lamento ecoa por toda a terra, enquanto as pessoas, chocadas e horrorizadas, se perguntam como algo tão terrível poderia acontecer. A tragédia dessa história ressoa profundamente nos corações de todos, deixando uma ferida aberta na alma do povo de Israel, uma cicatriz que nunca desaparecerá. Era uma época tumultuada em Israel, marcada por uma atrocidade que abalou as tribos. O clamor por justiça ecoou pelos campos e cidades, alcançando até mesmo os recantos mais distantes da tribo de Benjamim. Homens foram enviados com a missão de confrontar seus irmãos, questionando a terrível maldade que havia se instaurado em Gibeá. Que maldade é esta que se fez entre vós? Indagaram eles, exigindo a entrega dos culpados para que a paz pudesse retornar a Israel. No entanto, os filhos de Benjamim se mostraram obstinados, recusando-se a ceder às demandas dos seus próprios irmãos. Ao invés de buscar a reconciliação, uniram-se em Gibeá, prontos para travar uma batalha contra os demais filhos de Israel. Uma contagem meticulosa revelou o poderio militar de Benjamim. 26.000 homens valentes que brandiam suas espadas com destreza, além de 700 habilidosos atiradores de funda, cuja precisão era temida até pelos mais experientes guerreiros. Diante dessa ameaça iminente, os filhos de Israel, movidos pela necessidade de orientação divina, dirigiram-se a Betel em busca da resposta de Deus. Ali, diante do altar, questionaram quem lideraria a batalha contra Benjamim. Em um momento solene, o Senhor designou Judá como o primeiro a avançar, lançando as bases para uma guerra fratricida que moldaria o futuro de toda a nação de Israel. Este documento histórico testemunha os eventos que desencadearam um dos capítulos mais sombrios da história do povo de Deus. Ao romper da aurora, os filhos de Israel se ergueram de seus acampamentos, determinados a enfrentar a terrível ameaça que pairava sobre Gibeá. Com corações corajosos, marcharam em direção ao inimigo, dispostos a lutar até o fim pela justiça e pela honra de sua nação. Sob o comando dos líderes de Israel, os guerreiros se posicionaram para o embate, enfrentando os filhos de Benjamim ao pé de Gibeá. A batalha foi feroz e implacável. Os filhos de Benjamim, munidos de coragem e fúria, avançaram com determinação, derrubando 22.000 homens de Israel em um único dia. No entanto, a bravura e a resiliência do povo de Israel não foram abaladas. Com renovado vigor, eles se prepararam para retomar a luta, reafirmando sua confiança no Senhor. O segundo dia de batalha trouxe mais tristeza e perda para os filhos de Israel. Mais 18.000 homens foram ceifados pelas mãos dos benjamitas, aumentando ainda mais a dor e o luto entre o povo. Diante dessa terrível adversidade, os filhos de Israel buscaram conforto e orientação no Senhor, clamando por sua ajuda e misericórdia. Em Betel, perante a presença da Arca do Concerto de Deus e com Finéias, filho de Eleazar, como seu representante diante do altar, os filhos de Israel se reuniram em fervorosa súplica. Em um dia de jejum e sacrifício, eles buscaram a vontade divina, perguntando se deveriam prosseguir com a guerra ou se era hora de parar. E o Senhor respondeu, prometendo entregar seus inimigos nas mãos deles no dia seguinte. Assim, fortalecidos pela fé e pela promessa divina, os filhos de Israel se prepararam para o que viria a ser o desfecho final dessa terrível disputa. Após os atos abomináveis cometidos em Gibeá, Israel decidiu tomar medidas drásticas para garantir justiça. Emboscadas foram meticulosamente preparadas ao redor da cidade, enquanto os filhos de Israel se reuniam para confrontar os benjamitas. No terceiro dia, o embate começou. Como nos confrontos anteriores, os filhos de Benjamim, confiantes em sua habilidade de batalha, saíram ao encontro do povo e começaram a ferir os homens de Israel, como fizeram anteriormente. Porém, desta vez, algo surpreendente aconteceu. Os filhos de Israel, em um movimento estratégico, decidiram desviar os benjamitas da cidade para os caminhos circundantes. Consequentemente, uma emboscada foi montada em Baal Tamar, enquanto 10.000 homens escolhidos de todo Israel marchavam contra Gibeá. A batalha se intensificou, mas os benjamitas não tinham ideia do destino sombrio que os aguardava.
Esta crônica registra um momento crucial na história de Israel, marcado por conflito e intriga. Enquanto as tribos lutavam pela justiça e pela honra ferida, estratégias militares eram empregadas, e o destino de uma nação estava pendente em um fio. No entanto, o resultado final permaneceu envolto em incerteza, enquanto os guerreiros se preparavam para um confronto que mudaria para sempre o curso da história de Israel. Após dias de batalha sangrenta entre as tribos de Israel e Benjamim, o Senhor mostrou sua ira sobre Benjamim, desferindo um golpe doloroso. Naquele dia fatídico, 25.100 homens de Benjamim tombaram sob a espada dos israelitas, num confronto que marcaria a história das tribos para sempre. Os filhos de Benjamim, vendo a devastação entre suas fileiras, perceberam que os israelitas haviam confiado na astúcia de uma emboscada contra Gibeá. Pressentindo o perigo iminente, os israelitas lançaram seu plano em ação, lançando-se sobre Gibeá e infligindo um golpe fatal à cidade. A emboscada executou seu papel com precisão, envolvendo a cidade em uma nuvem de fumaça, um sinal determinado de sua investida. Contudo, a batalha ainda não estava decidida. Os homens de Benjamim, confiantes em sua superioridade, começaram a ferir os israelitas, clamando vitória. Mas os israelitas não se renderam. Como uma força determinada pela história e pelo destino, eles viraram o jogo, contra-atacando com fúria renovada. Benjamim, que antes parecia invencível, agora sentia o peso da derrota iminente. A peleja rugia com fúria, e o destino de ambas as tribos pendia na balança do destino. Era uma luta não apenas por território, mas pela própria sobrevivência e honra. E assim, entre o clamor das espadas e o tumulto da batalha, a história de Israel foi escrita com sangue e suor, moldando o curso de sua existência para as eras futuras. Com o passar do tempo, a nuvem de fumaça que envolvia Gibeá começou a dissipar-se, erguendo-se como uma coluna sinistra em direção aos céus. Benjamim, olhando para trás, contemplou horrorizado a devastação que se desenrolava diante de seus olhos. Os homens de Israel, vendo a fumaça desaparecer, voltaram-se com determinação, enquanto os filhos de Benjamim, atordoados, perceberam o destino que os aguardava. Em desespero, os homens de Benjamim viraram as costas e fugiram para o deserto, buscando uma rota de fuga da terrível punição que se abatia sobre eles. Mas a batalha os alcançou implacável, e as cidades vizinhas se uniram para esmagá-los. Cercados e pressionados por todos os lados, Benjamim foi forçado a recuar, sofrendo baixas significativas no processo. A fuga desenfreada de Benjamim foi marcada pela carnificina, com 18.000 homens valentes tombando sob o peso da batalha. Mesmo em sua retirada, a perseguição implacável dos israelitas não cessou. 5.000 homens foram capturados ao longo do caminho, e 2.000 deles foram feridos em Gidom. Ao final daquele dia fatídico, 25.000 guerreiros de Benjamim, todos eles valentes, jaziam mortos, testemunhas mudas de uma guerra fratricida que deixaria cicatrizes indeléveis na história de Israel. Enquanto a batalha rugia, 600 homens de Benjamim, sentindo o peso da derrota iminente, decidiram fugir para o deserto, buscando refúgio na penha de Rimon. Ali, isolados do conflito que devastava suas terras, eles encontraram abrigo, permanecendo escondidos por longos e angustiantes 4 meses. Enquanto isso, os homens de Israel, determinados a trazer justiça e acabar com a rebelião de Benjamim, voltaram sua fúria contra os remanescentes da tribo. Com golpes certeiros, eles varreram toda a resistência, não poupando nem mesmo os animais. Todas as cidades que encontraram no caminho foram consumidas pelo fogo da vingança, deixando um rastro de destruição e desolação onde antes havia vida e prosperidade. Após os terríveis confrontos e a tristeza que envolveu Israel, os sobreviventes buscaram a presença de Deus em Betel, clamando por respostas para a tragédia que se abateu sobre eles. Com lágrimas nos olhos e dor nos corações, eles se reuniram diante de Deus, questionando por que tal desgraça havia recaído sobre uma das tribos de Israel. No dia seguinte, ao amanhecer, o povo ergueu um altar ao Senhor, oferecendo sacrifícios em busca de reconciliação e orientação divina. Entre os lamentos e preces,
os filhos de Israel recordaram o juramento feito em Mispa, onde prometeram que nenhuma filha seria dada em casamento aos benjamitas, mas agora, diante da realidade sombria de uma tribo quase exterminada, surgia o dilema: o que fazer com os sobreviventes, especialmente em relação às mulheres? A questão das alianças matrimoniais tornou-se uma encruzilhada moral, confrontando os juramentos feitos em nome do Senhor com a necessidade de preservar a continuidade do povo de Israel. Após a feroz batalha entre as tribos de Israel e Benjamim, um silêncio pesado pairava sobre a terra. O ajuntamento enviou uma mensagem de paz aos filhos de Benjamim, que se refugiaram na penha de Rimom. Mas a paz ainda estava longe de ser alcançada, pois o coração de Benjamim ardia com a fome insaciável de vingança. Os benjamitas, embora recebessem mulheres de Jabes de Gileade, ainda ansiavam por mais. E assim, os anciãos do ajuntamento se viram diante de um dilema angustiante. A herança dos remanescentes de Benjamim estava em risco, pois a maldição que pesava sobre quem lhes desse mulheres ainda persistia. Em busca de uma solução, os anciãos lembraram-se da solenidade anual do Senhor em Siló, onde as filhas de Siló dançavam nas vinhas. Uma ideia nasceu então na mente dos anciãos: enviar os filhos de Benjamim para emboscarem-se nas vinhas e, ao surgirem as filhas de Siló, raptarem-nas como esposas. E assim aconteceu. Os filhos de Benjamim agiram conforme o plano, levando consigo as mulheres que arrebataram dos ranchos dançantes. Voltaram então para sua terra, reconstruíram suas cidades e se estabeleceram nelas. Enquanto isso, os filhos de Israel, cada um retornando à sua tribo e herança, deixaram para trás os dias de batalha e derramamento de sangue. Naqueles tempos sombrios, quando não havia rei em Israel, cada indivíduo seguia seus próprios caminhos, sem uma autoridade central para guiá-los. E assim a história continuava a se desenrolar, marcada pela incerteza e pela luta constante pelo que era considerado certo aos olhos de cada um. A história de Gibeá, conforme narrada nas Escrituras Sagradas, traz consigo uma série de ensinamentos morais profundos. No centro dessa narrativa está o relato chocante do abuso sofrido por uma mulher, esposa de um levita, por parte dos homens de Gibeá. Esse evento perturbador destaca não apenas a crueldade humana, mas também a falta de proteção e justiça para com os vulneráveis na sociedade. A história nos confronta com a realidade brutal da violência sexual, uma questão que persiste até os dias de hoje. Revela como a impunidade e a falta de responsabilidade podem permitir que o mal prospere e cause danos irreparáveis às vítimas. Além disso, expõe a falha das instituições e lideranças em proteger os direitos e a dignidade das pessoas. Outro aspecto essencial é a resposta do levita ao abuso de sua esposa. Sua decisão de cortar o corpo da mulher em pedaços e enviá-los às tribos de Israel como um alerta é chocante e controversa. Essa ação extrema levanta questões éticas sobre justiça, vingança e o papel da lei divina na aplicação da justiça humana. Ao longo da história, vemos como a situação se desenrola, culminando em um conflito armado entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, a qual Gibeá pertencia. A guerra resultante reflete a gravidade do crime cometido e a busca por justiça por parte das outras tribos de Israel. No entanto, também destaca a brutalidade e o sofrimento causados pela busca por vingança. A resolução final, onde as tribos de Israel decidem permitir que os sobreviventes de Benjamim obtenham esposas das festividades em Siló, apresenta uma tentativa de restauração da ordem e da paz. No entanto, essa solução também levanta questões sobre a justiça e a equidade na distribuição das punições. A história de Gibeá nos convida a refletir sobre o papel da justiça, da compaixão e do perdão em face da injustiça e do sofrimento humano. Ela nos lembra da necessidade de lutar contra a violência e a opressão, enquanto buscamos maneiras de promover a paz e a reconciliação em nossas comunidades e sociedades. Queridos amigos e familiares,
compartilho com vocês uma história inspiradora de superação e busca por paz. Que possamos refletir sobre a importância da reconciliação e da busca por soluções pacíficas, mesmo diante dos maiores desafios. Que Deus nos abençoe abundantemente e nos guie em todos os nossos caminhos. Um grande abraço a todos e espero vê-los no próximo vídeo do meu canal. Até lá, fiquem com Deus.